Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu vou dar continuidade ao estudo de matrizes, certo? Então vamos ver classificação de matrizes. E aí você já aproveita e se inscreve aí, caso você não seja inscrito, para que você não perca nenhum vídeo da nossa sequência, tá bom? Então bora para a nossa aula. E aí, gente, como foi dito a vocês, vamos estudar aqui a classificação de matrizes, certo? Que foi um conteúdo que a gente começou a ver no vídeo anterior, mas eu resolvi gravar um vídeo só para dar foco nesse aqui. Por quê? Porque eu vou acrescentar outros tipos de matrizes que eu não falei no outro vídeo, tá certo? Então, bora lá. A primeira matriz que nós vamos estudar é a matriz quadrada, certo? E quando a gente fala num quadrado, a gente lembra logo o quê? Lembra logo daquela figurinha, né, geométrica. Olha que quadrado mais lindo aqui, professora. Que tem o quê? Todos os lados aqui com a mesma medida, um ângulozinho aqui, ó, todos os ângulos de 90 graus. E aí, será que essa matriz que eu apresentei aqui para vocês tem alguma semelhança? Parecido, né, gente? Por quê? Olha só, eu vou ter aqui, ó, duas linhas, duas colunas. Então, eu vou ter uma matriz 2 por 2. E aí, dá uma ideia lá de longe, né, de um quadrado, certo? Então, quando é que uma matriz ela é quadrada? Quando o número de linhas for igual ao número de colunas. E aí, ela pode ser uma matriz quadrada que eu vou chamar de ordem 2. Aí, a gente já sabe o quê? Que é 2 por 2. Ou pode também ser uma matriz quadrada de ordem 3, de ordem 4, de ordem 5, certo? Trouxe aqui um exemplo de ordem 3, porque eu tenho aqui, ó, 3 linhas e 3 colunas. E aí, quando a gente estuda quadrado, a gente também sabe que essa figura ela tem o quê? Diagonais, né? E olha só, essa minha matriz quadrada, ela também vai ter diagonal. Ela tem a diagonal principal, que é essa que está aqui descendo, e tem a diagonal secundária, que é essa aqui subindo. Na matriz aqui, ó, quadrada também de ordem 3, de novo destacando diagonal principal, essa que está descendo. A gente até pode pensar que é quando o I for igual ao J, porque olha só, eu tenho aqui meu elemento A1, aqui o elemento A22, o elemento A33. Se fosse de ordem 4, eu teria o elemento A44. Então, essa é a minha diagonal principal. E a outra diagonal é a diagonal secundária. Tranquilo? E aí, bora lá para a próxima matriz que nós vamos estudar, é a matriz nula. Certo que o nome também já é bem sugestivo, certo? É matriz nula porque todos os elementos são iguais a zero. E aí, não interessa a ordem da matriz, tá? Coloquei aqui para vocês como exemplo uma matriz que tem duas linhas e 3 colunas, mas eu poderia ter também, por exemplo, uma matriz com 3 linhas, 2 colunas. Poderia também ser uma matriz quadrada, certo? Desde que todos os elementos sejam nulos, a gente chama ela de matriz nula. E aí, vamos agora estudar a matriz triangular. Também um nome bem sugestivo, né? Matriz triangular, eu vou lembrar logo de um triângulo. Então, coloquei aqui um exemplo para vocês dessa matriz. E aí, olha só. Veja que esses números aqui, eles estão formando um triângulo. Então, o que é que eu vou pensar? Que abaixo da minha diagonal principal, se todos os elementos forem iguais a zero, o que é que eu vou fazer? Eu vou formar esse triângulo aqui em cima. E aí, eu vou chamar essa matriz de triangular superior. Tenho também aqui esse outro exemplo. Se acima da minha diagonal principal todos os elementos forem nulos, o que acontece? Com esses números aqui, ó, da diagonal principal para baixo, eu vou formar um triângulo. E aí, eu vou chamar essa matriz de triangular inferior, beleza? E aí, tem um outro tipo também de matriz, que é a matriz diagonal. Então, se eu estou falando de matriz diagonal, eu já sei que eu vou falar de uma matriz quadrada, certo? Então, uma quadrada aqui de ordem 3, ela vai ser diagonal quando todos os outros elementos que estejam fora da diagonal principal forem iguais a zero. Então, olha só, minha diagonal principal aqui, ó, elementos diferentes de zero, restante todo nulo. Tenho aqui um outro exemplo, então, matriz diagonal de ordem 4, então, a diagonal principal com os elementos diferentes de zero e o restante tudo nulo, certinho? E aí, eu tenho agora a matriz identidade, que é um caso particular da minha matriz diagonal. Por quê? Ela é uma matriz diagonal, certo? Veja que na diagonal principal, todos os elementos são diferentes de zero e o resto tudo nulo. Mas o que acontece?
é um caso especial porque para ser identidade, essa minha diagonal principal, ela tem que ter todos os elementos iguais a 1. E essa matriz, gente, ela é muito importante quando vocês forem estudar multiplicação de matrizes, certo? Então, olha bem para ela. Então, essa daqui é uma matriz de identidade de ordem 3, certo? Essa daqui é uma matriz de identidade de ordem 4. Eu posso falar dessa maneira, e aí eu já sei que ela vai ter, por exemplo, 3 linhas e 3 colunas, ou 4 linhas e 4 colunas, 5 linhas e 5 colunas, e aí por diante, certo? Porque é uma matriz quadrada, tranquilo? E aí, bora para a matriz linha, nome é bem sugestivo também, né? Ela só vai ter uma linha, então aqui nesse caso eu tenho uma linha, 3 colunas, ou uma linha, 4 colunas, certo? Então, sempre que tiver apenas uma linha, a gente chama de matriz linha. Matriz coluna, quando eu tiver apenas uma coluna, então eu tenho aqui, ó, matriz 2 por 1, 2 linhas, uma coluna. Aqui, como exemplo, eu tenho 3 por 1, 3 linhas e uma coluna. Então, sempre que eu tiver apenas uma coluna, matriz coluna. E aí, por último, a gente vai estudar aqui a matriz transposta. Só que para estudar a matriz transposta, eu preciso já saber de uma matriz inicialmente. Então, coloquei aqui uma matriz A, por exemplo, que ela tem a ordem 3 por 2, então eu tenho 3 linhas, 2 colunas, e aí eu quero calcular a minha matriz transposta. O que é a matriz transposta? É aquela matriz que eu vou obter quando eu mudar de lugar linhas e colunas da minha matriz. Como assim, professora? Olha só, essa daqui, ela é minha matriz transposta, é a matriz A transposta, a gente lê assim. Por quê? Observem que eu peguei aqui, ó, a minha primeira coluna, e ela se tornou a primeira linha da matriz transposta, e a minha segunda coluna se tornou o quê? A segunda linha da matriz transposta, certo? Então, a ordem aqui dessa matriz também vai mudar, né? Vai ser uma matriz 2 por 3, porque a quantidade de linhas agora virou a quantidade de colunas, e a quantidade de colunas virou a quantidade de linhas. Então, olha só, se era 3 por 2, 2 por 3 agora. Vamos para mais um exemplo. Eu tenho aqui a matriz B, é uma matriz quadrada de ordem 2. Vou colocar aqui, ó, 2 por 2. Para obter a minha transposta, o que é que eu vou fazer? Vou trocar linhas e colunas de lugar. Então, ó, tá aqui minha matriz transposta. Para chegar nela, o que fiz? Peguei minha primeira coluna, se transformou em primeira linha, e a minha segunda coluna se transformou aqui em segunda linha, certo? E aí, agora vamos para o último exemplo, certo? Então, aqui minha matriz C é uma matriz quadrada de ordem 3. E aí, vou querer calcular a minha matriz transposta. Então, olha só, tá aqui minha matriz transposta. O que foi que eu fiz? Primeira coluna se tornou primeira linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna se tornou terceira linha. Mas se a gente olhar para essas duas matrizes, mesmo tendo feito essas trocas, elas são iguais, né, gente? Então, olha só, todos os elementos aqui correspondentes, eles são iguais. E aí, o que acontece? Eu tenho que minha matriz C, ela é igual à minha matriz C transposta. E aí, o que acontece? A gente dá um nomezinho especial para isso. A gente diz que a matriz C é uma matriz simétrica. Então, é simétrica quando a matriz C é igual à matriz transposta. Beleza, gente? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo e até lá!